Olá, esse é o podcast do TMO-EPM e da Hematologia do Hospital 9 de Julho. Hoje a doutora Aline Guerra apresenta o artigo sobre o transplante alogênico em linfoma difuso de grandes células B recaído recidivado. Bom dia, hoje eu vou falar sobre transplante alogênico e linfoma difuso de grandes células B recidivado ou refratário. E aí, antes de mais nada, eu só vou dar uma pincelada em linfoma difuso de grandes células B. Então, só lembrando que é linfoma não Hodgkin mais comum, segundo a Organização Mundial da Saúde. Então, dá em torno de 37%, seguido do folicular, lembrando desse gráfico aqui, que é bem comum pra gente. E a gente classifica o linfoma pelo algoritmo de Hans e a gente avalia se ele é de centro germinativo ou não centro germinativo. E é o linfoma não Hodgkin com maior taxa de cura. E aí ele fala que de 10 a 15% acaba sendo refratário após a primeira linha de tratamento e de 20 a 30% acabam recaindo. E é mais comum na população mais velha, em torno de 50 a 60 anos. Então, só lembrando dos tratamentos, assim, de uma forma bem resumida, a gente tem que inicialmente dividir entre centro germinativo ou pós-centro germinativo, que muda um pouco a questão de prognóstico também, lembrando que os pós-centro germinativos são um pouco piores. E do centro germinativo, o padrão ouro é R-CHOP, e é onde a gente não tem novas linhas terapêuticas, o R-CHOP ainda é o tratamento convencional. E aí a gente tem outros tipos de tratamento, então tem RDA-POC para pacientes que são double triple hit e que são mais agressivos, e pós-centro germinativo, segundo o estudo Polarix, acaba usando o Polarix. Depois desses pacientes, se eles forem refratários ou recaídos, você acaba entrando numa segunda linha de tratamento e avaliar se o paciente é elegível ou não elegível. Então, se ele for elegível, você faz uma quimio de salvamento, então pode ser RGMOX, RDAP, RDAOX, o que você preferir, seguido de CAR-T ou transplante autônomo. E os não elegíveis, você pode usar o tafasitamab com leno ou Pola-BR quadrado, e aí é usar os biespecíficos como uma terceira linha de tratamento. Isso hoje no Brasil. É o que a gente tem. A gente tem outros biespecíficos, mas que ainda não estão autorizados. Bem, hoje a gente resolveu falar sobre um artigo, né? É um artigo japonês na revista Signature Nature. E é um artigo que foi lançado ano passado. E ele é um estudo retrospectivo que você avaliava de janeiro de 2005 a dezembro de 2018 a base de dados da Sociedade Japonesa de Transplante de Células Hematopoéticas, todos os pacientes que tiveram sido submetidos, que tinham diagnóstico de linfoma difuso de grandes células B e que tinham sido submetidos a transplantes alogênicos após refratariedade ou recaída. Só lembrando que esse foi um estudo realizado na fase pré-CAR-T e antes das imunoterapias, então a gente fica na dúvida se realmente... até ele fala, né, se os pacientes que são mais frágeis e refratários se realmente se beneficiam, e os critérios analisados por eles foram o sexo, o status da doença ao transplante, número de terapias prévias, o IPI ao diagnóstico, a idade que o paciente apresentava no transplante, regime de condicionamento, a profilaxia de VHD, a performance status, incompatibilidade ABO, o número de mismatches, a fonte doadora, o status do citomegalovírus do doador e do receptor, histórico de transplante prévio, dias do transplante prévio para o atual, caso o paciente já tenha sido submetido a um transplante autólogo, e os dias entre diagnóstico e transplante. Então, algumas definições que ele fala para a gente, né, que a gente tem que ter, lembrando, né, sobrevida global, que é o tempo que coloca entre alguma linha de tratamento e o desfecho de morte. Causas de morte que pode ter o TRM, principalmente mortalidade relacionada ao transplante, e sobrevida livre de progressão, que é o tempo entre tratamento e necessidade de um novo tratamento. Então, está relacionado à refratariedade e recaída. Lembrando que os pacientes que vão à morte acabam entrando mais com sobrevida global. E os regimes de condicionamentos, que podem ser mielablativos ou de intensidade reduzida. Aí até ele lembra aqui os critérios para mielablativo. Então, aqui no estudo, ele fala o quê? As características do paciente. Então, a média desses pacientes avaliados, que foram 1.268 pacientes, eram em média de 53 anos, a maioria era homem, estadio 4, sem sintomas B, e entravam baixo a intermediário, e que não tinham história de transplante prévio, e também não apresentavam resposta completa. Então, o regime de condicionamento era de intensidade reduzida, e
o regime mais escolhido foi Flumel, associado ou não a outras drogas. E aí a fonte doadora era aparentada de medula ou de sangue periférico, não tinha ABO, era isogrupo, a maioria, e o HLA não era compatível, 100% compatível no maior número de casos. E que tinha a mismatch maior ou igual a 2 locos. E que a profilaxia de GVHD era com inibidor de calcineurina mais metotrexato, associado ou não a outras coisas, e que Saipós não foi também uma profilaxia muito utilizada, que é muito diferente da nossa realidade de hoje. Aqui ele fala sobre a taxa de sobrevida nos pacientes após o transplante alogênico e sobrevida livre de progressão e de resposta global. Então, a sobrevida e a resposta global foram baixas, né? Então, assim, mostrando que o transplante não foi algo, assim, significativamente importante, né? É uma baixa sobrevida. Então, até que ponto que isso realmente mostrou, sendo 21,6%. E ele fala que alguns fatores confundidores na PFS foi idade ao transplante, o sexo, a IPI, número de tratamentos prévios, história de transplante prévio, o tempo de intervalo, todos aqueles pontos que a gente acabou falando anteriormente. Então, que isso podia ser um fator confundidor também. E aqui, ele mostra, a partir daquilo que a gente avaliou, foram análises univariadas, depois ele fez uma nova avaliação, multivariada, e viu que esses 4 pontos de o status da doença ao transplante alogênico, o intervalo entre o transplante alto para o alo, menor do que 1 ano, a performance status maior ou igual a 2 e o sexo masculino foram fatores independentes e que afetavam a sobrevida global e a PFS. E aí ele acabou criando um score e fazia uma pontuação de 2 pontos para as 3 primeiras e 1 ponto para o sexo masculino. E aí, a partir disso, ele criou um gráfico que mostrava que pacientes que tinham um score alto ou muito alto nesse índice prognóstico dessa análise, acabava indo pior. Então, ele fala o seguinte, que realmente isso daqui é um dado importante que a gente tem que considerar quando for avaliar o paciente com transplante alogênico e que aqueles fatores são mais estatisticamente significativos. Bom, e além daquela variável estudada, também foi avaliada em relação a outros prognósticos. Então, depois do transplante, o que levou o paciente a ter, além da sobrevida global, você tinha a taxa de recaída, que foi o principal, de 55,5%. Pacientes que tinham TRM eram 22,8%. Então, ele viu o quê? Que os desfechos piores eram em relação à recaída. Então, ele mostrou que um N era de 428, dava 48, progressão de 2,1%, e que seguido de infecções, GVHD, principal agudo. Então, vários outros desfechos que mostravam que, mesmo fazendo o transplante alogênico, você não tinha uma taxa de sucesso, assim, muito boa. A discussão, então, é o seguinte. Ele fala que esse é um dos maiores estudos retrospectivos de linfoma difuso em grandes células B refratário recidivado que receberam transplante alogênico, que os fatores prognósticos que interferiam na PFS são aqueles que eu comentei. Então, era o status da doença, sexo masculino, performance status maior ou igual a 2, e período menor que 1 ano do último transplante. E pacientes com índice prognóstico alto ou muito alto que apresentavam maior chance de recaída, apesar do transplante alogênico. E que, hoje em dia, como a gente tem outras terapias, como o CAR-T principalmente, os pacientes deixam de fazer transplante autônomo em alguns cenários. Então, que isso também acaba influenciando. E a programação, baseada naquilo que eles tinham antigamente, futuramente, em transplantes aptos, já que a gente viu que vários pacientes acabavam tendo mismatch, se utilizar mais ciclopós, se isso mudaria alguma coisa, e avaliar quem são os pacientes mais apropriados para o transplante alogênico. Então, será que os pacientes que eram refratários ao CAR-T ou outras imunoterapias, será que eles são bons candidatos? E que esse índice prognóstico para a classificação dos pacientes, será que isso futuramente ajudaria também a você classificar melhor e conseguir encaminhar o seu paciente com maior segurança? E aí ele fala o seguinte, que o condicionamento MAC não teve uma boa resposta, que para pacientes menos fit ou pacientes tratados com regimes mais intensivos previamente, será que eles não se beneficiariam de condicionamento RIC com carabina e busulfano? Então são questões que eles deixaram mais para o futuro.
e que você tinha principalmente a taxa de refratariedade, mas que a TRM também era algo importante que a gente tinha que considerar. E além disso tudo, considerar a fisiopatologia da doença, ou seja, que no linfoma difuso de grandes células B você tem diversas vertentes. Então é uma doença muito diferente. Então você tem pós-germinativo, centro-germinativo, linfomas de alto grau, linfomas que são double triple hit também, né? Então, assim, dentro do mesmo espectro, você tem diversas vertentes, e aquilo lá, será que isso interfere também em qual paciente seria melhor classificado para ser encaminhado para o transplante alogênico? Então, isso fica como também uma dúvida. E ele fala que o PET também é um exame bem importante que você tem que ter antes de você encaminhar o paciente para qualquer tipo de terapêutico, porque é a partir daí que você vai conseguir classificar melhor seu paciente. Então, a conclusão principal que ele acaba tendo é esse índice prognóstico com essas 4 variantes, além dela avaliar a PFS em 3 anos após o transplante alogênico, também seria um fator prognóstico bom para aqueles pacientes que recaíram ao CAR-T e a outras imunoterapias no cenário de hoje, que é a realidade que a gente tem enfrentado, né? Visto que esse estudo começou em 2005 e essas terapias não eram disponíveis naquela época. Então, é uma dúvida também que a gente fica para agora. E aí, obrigada. Discussão. Bom dia, sou o Rafael, sou o R3 de Mata aqui do Serviço Norte de Juiz. Comentar o artigo apresentado e achei muito um artigo bom, um artigo direto. Ele assim, acho que por ser uma avaliação retrospectiva, tá mais avaliando dados de pacientes que já passaram por tratamento, ele consegue apresentar as coisas de forma bem sistemática e não precisa de tanto destrinchamento assim, de dados. Como a Aline colocou na apresentação dela, achei que um ponto negativo foi que ele não substratificava na análise deles cada tipo de linfoma, né? Mas, de toda forma, pela forma com que ele adquiriu esses dados, eu acho que não seria um impeditivo para você fazer outro estudo que te mostrasse esses perfis de pacientes em um segundo momento. No meu entendimento ali, o estudo está voltado para... Acho que isso adequa bem à nossa realidade hoje, em que a gente tem mais terapias para tratar doenças que não evoluem tão bem, linfomas que não evoluem tão bem, as linhas prévias de tratamento, e ele coloca o transplante como uma alternativa a mais que os pacientes que falharam essas novas terapias disponíveis. Numa perspectiva do meu entendimento que talvez seja um pouco limitado, a impressão que eu tive é que os pacientes que tem linfoma difuso que recai, que progride, eles não vão bem ao transplante. Então, de certa forma, essa terapia, mesmo que disponível em alguns cenários, ela não às vezes não é a melhor. E o estudo é bom porque ele dá um panorama geral desses desfechos, né, e consegue, querendo ou não, estratificar um pouco o risco de cada paciente. Até porque, pelo que eu entendi também, os pacientes que foram bem à terapia do transplante, ou que chegaram após esses 3 anos de acompanhamento, sem ter ainda vivos e sem ter doença, sem ter progressão de doença, eles foram censurados, esses dados, né? Então, assim, acho que o estudo quer mesmo direcionar a gente para quem não responde, para quem vai mal, e levantar o questionamento, assim, até que ponto o transplante é uma terapia efetiva, e no mundo atual em que a gente tem novas alternativas para tratamento, quando e para que paciente seria melhor indicar? Acho que já colocamos também em relação acho que vocês colocaram um estudo retrospectivo, que era num tempo pré-CAR-T, né, e algumas outras novas terapias, como o polatuzumab e tudo. O tempo paciente que vai se encaixar no perfil, acho que vai ser variado, que vai ser indicado o transplante alogênico. Obviamente, a gente está falando num cenário ideal, a gente também tem outros cenários que o transplante, acho que ainda continua sendo terapia que a gente vai conseguir fazer para determinados pacientes. Algumas questões que eu fiquei foi no Japão, né? Eu não sei se o fato da etnia pode alterar a base de dados para a gente, de poder levar esses dados para todas as etnias. A outra questão também que eu fiquei, 1/3 dos transplantes foram feitos com cordão. Ele colocou que não teve diferença com relação aos outros periféricos ou medula.
Isso foi outra questão para mim também. Igual vocês colocaram, né? A maior parte dos pacientes faleceram, cerca de quase 50% deles faleceram por progressão de doença. E a gente já sabe que os pacientes aqui, em geral, vão mal na primeira terapia e na segunda, eles têm um prognóstico mais elevado. Ele colocou o índice prognóstico, né? Que é o tempo do transplante para o outro, se a doença estava estável ou com resposta parcial. Tudo isso são coisas que a gente também sabe que estão associadas a um prognóstico pior. Eu vi lá no tempo para a realização do transplante, o range que eles colocaram, de paciente que fez em 27 dias. Eu até fiquei na dúvida, assim, do diagnóstico até o tempo do transplante, ele colocou 27 dias, eu não sei nem se eu vi de maneira equivocada e tudo. Acho que é um estudo que, assim, é um N grande, que a gente talvez não tenha tão disponível, uma era pré-CAR-T e pré-novas terapêuticas também, a gente vai ter que entender qual vai ser o melhor ponto para encaixar, mas isso principalmente no ambiente privado, talvez a gente consiga algumas outras terapêuticas, mas acho que no ambiente público continua sendo vive ativo. Eu queria comentar também nesse artigo algumas coisas que já foram faladas. É um estudo que usar dados japoneses. Então, assim, é outra realidade que a gente vê, que nem a Camila comentou. Nos condicionamentos, é interessante, teve muito fludarabinamel falando nos pacientes que fizeram o RIC. Um dado que eu achei curioso, 72 pacientes com difuso estadio 1, que evoluiu para a necessidade de transplante halogênico. Achei muito curioso esse grupo de pacientes. Mas o que mais chamou a atenção como um todo para mim foi que a maioria transplantou com menos de 1 ano do diagnóstico, e mais da metade nem tinha transplante prévio. Então esse dado é uma coisa que surpreende. A maioria dos pacientes não estava em resposta completa, que a gente já sabe que tem um prognóstico, uma chance de resposta pior com o transplante nesse paciente que vai com alguma doença pro halogênico. E os dados que ele encontrou já eram dados conhecidos: ECOG elevado, doença em não resposta completa, IP elevado, gênero masculino. Então, a impressão que eu tive foi que não muda a minha prática, que são informações que a gente já sabia que o paciente tende a ir pior quando tem essas características em uma população bem específica, com tratamentos que não são, muitas vezes, o que a gente usa no dia a dia. E usar esse score, que nem o próprio artigo está escrevendo, para decidir se vai para uma terapia com CAR-T ou transplante, eu acho que é bem, bem arriscado com esses dados retrospectivos você querer decidir qual modalidade terapêutica vai fazer com ainda mais com essa seleção de pacientes que ele fez. O artigo tem algumas discussões interessantes aí que vocês já pontuaram bem, coisas muito estranhas que foram feitas que hoje em dia a gente não faria. E assim, no contexto que o artigo foi desenhado, que é um estudo retrospectivo, pegou anos aí que não tinha muitas terapias, né? Foi 2005 a 2018, se não me engano, 2018 isso. E praticamente a gente não tinha muito falando nesse paciente, né? Não foi um estudo recaído refratário, não dá nem era fazer mais químio, e se o paciente respondesse a químio, era ferrou, assim, não tem o que fazer, entrar com praticamente, se ele respondesse a químio, ia para transplante autólogo e tinha uma chance de 50% de caminho. Então, fazer essa estratégia de halogênico nesse contexto é uma terapia meio de desespero, né? Mas era o que tinha na época, e eu acho que o estudo tem mais pontos fracos do que fortes, mas acho que tem o seu mérito, digamos assim. Tá? Então, hoje em dia, que já consigo comentar, ninguém faria mais halogênico no paciente que está com doença estável, está com progressão de doença, até porque o próprio dado desse nosso artigo que a Aline apresentou é um dado ruim, né? Você pega aí quem tinha doença ativa, quem tinha o DEG de alto risco, foi a sobrevida global de PFS de 6%. 6% estavam com resposta completa, né? Então ainda muito baixo. Então não tem que fazer. Quando você tem uma TRM super alta dessa, uma chance mínima de cura, é um paciente que hoje em dia, com as terapias que a gente tem, também não são sensacionais, mas são terapias menos tóxicas, isso com certeza a gente pode ter uma taxa de resposta melhor para esses pacientes, né? Como mesmo pacientes que estão com atividade de doença, tudo, você pega específico, CAR-T ou os anticorpos monoclonais, aí tá falando de uma PFS média na população dos 30 e poucos %. Acho que o grande crítica aí que tem esse estudo aí foi exatamente pegar o bolo geral e tentar fazer halogênico, e ver o que a gente estava comentando ontem, né? Você mete o louco aí e vê que se dá certo. E acho que isso é um problemático. E quando for até apresentar esses dados de difuso ali, sempre tenta, no artigo não estava bem exemplificado, mas pegar a população que é primariamente refratária, o tratamento, aquele recaído precoce e aquele recaído mais tardio, que também tem impacto nisso, né?
E no artigo dele falava mais de quem tinha doença ativa ou não, se nós colocamos nas tabelinhas, mas de fato era uma foto bem ruim, tá? Eu acho que eu tenho, vou falar 3 pontos assim que eu tava pensando no artigo, que é a parte boa, talvez, é que 30% de sobrevida global parece muito ruim, mas se você pega o melhor dado que a gente tem de cartilha hoje em dia é 40% de sobrevida global, e pega uma população talvez tão ruim quanto. Então, a parte boa talvez esse é o ponto forte que eu falaria. A parte ruim é que é uma TRM muito alta, né? E hoje em dia a gente tem outras terapias, bem menos mortalidade nessa população e com taxas de respostas talvez melhores, né? E a parte, digamos, feia da coisa toda é que eu acho que hoje em dia o transporte orgânico foi totalmente abandonado por linfoma difuso, pelo menos que nos congressos que a gente vê, na opinião de outros colegas, o pessoal já nem pensa como possibilidade que não tem uma porcentagem de cura que talvez deveria ser visto melhor. E os comentários, vou acrescentar, então eu sempre anoto o que foi falado para eu tentar não falar de novo. Então, acho que o primeiro, em relação, mais uma vez, né, em relação à revista e a editora, então a revista é BMT, a editora Spring Nature, né, então sempre destacar a diferença. Primeiro, então, fazer uma análise de todo mundo, né, como está a informação, boa parte das pessoas que estão aqui, acho que todos estamos em formação, né, em momentos diferentes da formação, mas a gente pegar o trabalho e deixar, né, já foi feito isso, então é um trabalho retrospectivo. Então, dentro de um trabalho retrospectivo, ele tem as limitações inerentes ao trabalho, como todos os retrospectivos, mas nesse caso, o trabalho retrospectivo, né, ele foi bem feito? Ao meu ver, sim, né, tem os problemas retrospectivos, mas dentro do que poderia ser feito, foi bem feito, né? Eu costumo falar, ser um trabalho retrospectivo é interessante para você levantar perguntas e tal, e interessante também que você pode fazer em casa, né, como você vê, você vê algo, programa de criança, né, ou no YouTube, assim, dá pra fazer em casa? Dá, né, com tesoura sem ponta, com um adulto supervisionando, dá. A gente tem os dados para fazer em casa, né? Seja em casa no nosso serviço, se a gente ampliar nossa casa, né, os vários serviços associados, o nosso país, dá para fazer, a gente tem esses dados, né? Dá trabalho, mas é possível, não tem nada que a gente não tenha à mão, diferente no estudo prospectivo, que a gente tem a droga, é muito mais caro, enfim, seria possível fazer. Em relação às fraquezas aí inerentes ao trabalho, né, tem cordão, acho que a Camila falou, não tem saipós, alguém falou, apto também tem muito pouco, né? É o que tinha lá, e aí isso é da época também. Bom, outra coisa para pontuar no artigo, assim, foi muito bem em relação ao tempo do diagnóstico, né, para o transplante, e também tem uma outra variável, que é do intervalo do transplante para o intervalo à terapia anterior. Então, o tempo do diagnóstico para o transplante de 1 ano, só provar que é isso, né? É doença muito, muito ruim, né? Lembra que a gente fala muito de CAR-T, né? O paciente que recai em menos de 1 ano, né? Tem vários cortes aí, mas é isso, né? O paciente que recai muito antes de 1 ano, né? Então, esse paciente fazer transplante alogênico, vocês viram lá, alguns não tinham nada, né, feito antes, mas tinha pacientes que tinham feito autólogo e tinha pacientes que tinham feito alogênico também. Então, é doenças ruins. E também, né, o tempo da última terapia para o alogênico também foi ruim. Então, vocês olham lá na multivariada, estão essas duas diferenças, os dois colocados como 1 ano, mas é bem diferente. Aí, em relação a ampliando a discussão, né, eu acho que tem uma discussão, tanto em várias doenças, mas difuso não é assim, também é assim em relação à sequência de tratamento. Eu acho que ainda não está, o sequenciamento não está definido, né? Como a própria Aline colocou lá, na primeira linha a gente tem POLA, né? Tem o R-Shock também. POLA para quem, né? Então tem essa questão aí, acho que tem várias discussões em relação à associação do POLA, né? Com o esquema padrão, então acho que valeria até uma discussão quanto a isso. E depois disso, né? Quem que vem, né? Tem os trabalhos de fase 3, né? Com CAR-T versus autólogo. Depois tem aqueles retrospectivos dos autólogos, que uma população específica poderia se beneficiar mais de autólogo, né? Onde entraria como falei, onde estaria o CAR-T específico e onde entraria o halogênico, né? Isso que o Pedro falou. Ninguém fala mais de halogênico também. E aí, pego de novo a falar do Pedro, né? 40% no melhor dos trabalhos com uma população diferente, óbvio, prospectivo, retrospectivo, mas lá não tinha paciente pós-halogênico, né? Quando a gente pega o maquinetinho, que tem, então, é para se pontuar. E aí, que pergunta final, assim, né? Halogênico é para todo mundo, né? Para todo linfoma difuso recaído? Não é. Vocês viram que não é, que o paciente não responde bem. Assim como o bispecífico é para todo mundo e nem CAR-T é para todo mundo. A gente sabe quem vai se melhorar vai ir melhor com cada uma da terapia. Fala assim, halogênico não funciona para difuso?
Isso é uma fala que vocês vão escutar por aí. Eu não concordo com essa fala, eu acho que tem pacientes que vão se beneficiar com transplante halogênico. A questão é uma população mais específica, né? Então, você vai inchando mais essa população para ter melhor resposta, né? E a gente vai melhorando a TRM, mas tem uma população de pacientes recaídos, refratários, né? Que pode sim se beneficiar com halogênico e ter cura, né? Então, eu acho que era isso aí. Só um comentário. Eu não sei se esse estudo, hoje em dia, não sendo retrospectivo, seria algo viável, né? Baseado em tudo isso que vocês acabaram de falar. Tipo, igual você falou, Vinícius, é um tipo de tratamento que a gente poderia utilizar, mas quais seriam os pacientes aptos a chegar nesse ponto? Porque geralmente a gente acaba usando terapias mais novas e teoricamente melhores. E aí seria o paciente politratado, desbloqueado, seu iPhone, politratado, e aí eu não sei se ele teria uma boa resposta, já que tudo que ele fez antes seria quimioterapia. E aí você colocar mais uma quimio, será que isso teria algum benefício? Não sei se deu pra ficar claro que eu... Não entendi, não. Verdade. Por exemplo, hoje em dia você tem o paciente, que aí ele vai, primeira linha, faz lá o R-CHOP. Aí segunda linha, você faz uma quimio de salvamento. Aí você encaminha para transplante autólogo. Aí, ou CAR-T. Aí você entraria já com o transplante halogênico? Não sei se hoje você conseguiria fazer isso, baseado em todas as terapias que a gente tem antes, que foram lançando ao longo dos anos, fora, porque naquela época não tinha nada disso. Então eu não sei se seria viável você submeter um paciente a um transplante halogênico baseado nos tratamentos que a gente tem hoje. Eu não sei se ele chegaria assim com uma performance status muito boa, já que ele já foi tão submetido a várias outras linhas terapêuticas. Então, acho que a questão é para quem, né? Então, é para quem que a gente vai fazer halogênico. Acho que por exemplo, né? Então, você citou um paciente que ele faz uma primeira linha com a R-CHOP, você resgata ele com um protocolo baseado em platina, e se numa terceira linha, né? Dando tudo certo com o plano, você consegue fazer um CAR-T, aí esse paciente recai após CAR-T. O que você vai fazer depois? Provavelmente você pode resgatar ele com químio, com bispecífico, né? Mas até agora você tem bispecíficos, você tem dados saindo, você tem um aprovado, você tem também, né, não só bispecífico, mas anticorpos conjugados, mas muito desses pacientes aí, né, na verdade, os trabalhos com esses tratamentos não são curativos. A maioria você mantém até progressão. Então, talvez para um paciente, né, estou falando agora, como você me perguntou, um paciente jovem, né, que tenha feito toda essa linha terapêutica e pode colocar o não autólogo no meio, né? O paciente fez autólogo, aí recaiu, fez CAR-T, aí depois do CAR-T recaiu. Após o CAR-T, eu não vejo nada curativo nesse momento que a gente tenha disponível no céu halogênico. É claro que poucos pacientes vão chegar nesse momento, né? Com status performance, né? E uma doença controlada após a queda do CAR-T, seja o que você for fazer depois para controlar, estará apto ao halogênico. Mas pode existir esse paciente? Sim, eu acho que pode existir. Se eu tivesse um paciente jovem nessas condições, que passou por tudo isso, esteja com a doença com a resposta pelo menos parcial, né, idealmente completa, nesse cenário eu faria halogênico. Não sei se os outros têm a mesma opinião. Aqui tem um caso assim, por exemplo, aquele paciente que a gente teve ontem no pré-TMO. Exato. Um paciente que é bem discutível. Assim. Ele foi quimio-refratário a R-CHOP, quimio-refratário a R-DAP, R-ICE, agora tá resgatando com o da Ox e ele tá em várias respostas completas, né? Fazer um PET agora. Acho que esse é um perfil que é bem discutível se seria melhor levar ele para halogênico ou fazer um autólogo nesse momento. Né? A gente estava mais pro autólogo ainda, porque pensando que ele entrou em resposta completa com o da Ox, ele teve uma quimiosensibilidade, mas acho que esse é um perfil bem discutível. Mas ninguém aí quer criticar o racial o artigo. Nossa opinião, né, Vini? Nossa opinião é enviesada, não bem. Não, exato, mas eu não acho, eu acho que assim, nunca ia falar halogênico para todo mundo no difuso, mas eu acho que tem sim, né, acho que é possível sim fazer para alguns pacientes o transplante halogênico e alguns pacientes vão se curar com transplante halogênico no paciente difuso e refratário. É aquela coisa aí, a gente só, né, finalizando, a gente usa mais para mieloma, né, você sabe bem, é a taxa de atrito, né, você vai, né, perdendo o paciente e tal, né, então é óbvio que não é para todo mundo, mas alguns pacientes sim ainda têm essa indicação e alguns pacientes sim vão ser curados com essa terapia. Espero que cada vez menos, né, pacientes precisam chegar em linhas posteriores. Eu gostaria que todos os pacientes fossem curados em primeira linha, mas vai ter alguns pacientes que vão se beneficiar, né? Então, enfim, o halogênico está caminhando para isso. Né? Tem indicações mais precisas, sendo um procedimento mais seguro
e mais curativo, né? Então, o futuro da medicina, eu acho que é esse. O filme de hoje é The Good, The Bad and The Ugly. Cadê como analogia? Quem que é o bom, quem que é o mal, quem que é o feio, Pedro? Quem que é o CAR-T, o autólogo, o alogênico e o específico? Não, o bom é mostrar essa faixa de resposta ainda em exalação com os órgãos. O ruim é... Deixa eu falando em português. Por isso você não pegou o The Good, The Bad and The Ugly. Complexo. A gente quase não tem acesso a nada. Ainda acho que tem casos que cabe, com certeza, principalmente naqueles pacientes que, como o próprio artigo mostrou, que estão... Que tem um score de comunidade menor e que tem uma doença mais controlada, pelo menos no mínimo uma resposta parcial, como considerou. Acho que a gente só faria resposta completa hoje em dia, né? Pelas nossas discussões aí. Esses conflitos, 3 tratamentos em conflito aí. Mas tá bom, pode cadê só outro filme também. Tradução, né? Português. Artigo. Bom trabalho. Todos aí. Abraço. Então por hoje é isso, até a próxima semana. Tchau.